Curso preparatório Sigma Pi, aula de língua portuguesa, verbos, parte 2. Aqui é o professor Ivan e darei continuidade à correção de questões sobre verbos irregulares. Nós paramos aí na questão número 15, tá bom? Já fizemos 14 questões, vamos dar agora continuidade. Vamos lá. Vamos à questão 15. Coloque R para regular e I para verbo irregular. Vamos lá. Diga-me uma coisa, mas fale a verdade. Não quero disfarce. Verbo querer é um verbo irregular. Frase 2. Sempre folhei um livro, uma revista, antes de levá-los para casa. Verbo folhear também é um verbo irregular. Ele vai se alterando, perdendo o ditongo, mantendo o ditongo, ei, né? Vamos lá. Então, é irregular e irregular. Próximo verbo. Se ele trouxesse os relatórios, nós pensaríamos no projeto. Trouxesse. O verbo trazer, pessoal, né? Claramente, só pela mudança do radical, que ele está no infinitivo, quando ele vai sendo conjugado aqui, né? No imperfeito do subjuntivo, já percebo que muda o radical. Também é um verbo irregular. Tá? E o último verbo, a saudade, como o sol no inverno, ilumina sem aquecer. Aquecer. Vamos lá, então. Aquecer é um verbo regular. Tá? Conforme ele vai sendo conjugado em diferentes tempos e modos, ele vai manter o radical. Então, a opção a se marcar na número 15 é letra A. Vamos, então, à questão 16. A casa não era rica nem alegre, mas já tivera dias de glória. Vamos lá. Pessoal, a casa não era pretérito imperfeito do modo indicativo, mas já tivera pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, é o imperfeito e o mais que perfeito. Ambos são do modo indicativo. Então, a 16 aí é letra C. Pessoal, não tem para onde correr, tá? Se você quer acertar as questões sobre verbos, você vai ter que decorar os tempos e modos. Tá bom? Pegue os tempos regulares, decore os tempos regulares e use os 3 tempos regulares aí, conjugação AR, ER ou IR, por exemplo, pegue o verbo amar, correr e partir, decorem em diferentes tempos e modos, decorem a conjugação no modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo, decorem. E use como parâmetro para outros verbos. Não adianta, se você quiser acertar as questões sobre conjugação verbal, tem que decorar os tempos e modos, tá? Questão 17. Quanto à conjugação dos verbos destacados nas frases abaixo, coloque C para certo ou E para errado. E a seguir assinale a alternativa com a sequência correta. Eu tenho 3 frases e eu vou observar a conjugação dos verbos destacados, conferindo se elas estão certas ou erradas. Vamos então. A guerra no Oriente não terá trégua se as partes interessadas na questão mantiverem sua posição radical. Eu tenho que conjugar o verbo ter, que é o verbo primitivo. Conforme eu conjugo o verbo primitivo, eu também conjugarei o verbo derivado, tá? Então, se as partes interessadas mantiverem. Não existe o verbo terem. Se eles terem, impossível, né? Se eles tiverem, se eles mantiverem. Então, fica a regra, muito importante, tá? Conforme eu conjugo um verbo primitivo, eu conjugarei o verbo derivado. Isso vale muito para verbos que formam muitos derivados, como, por exemplo, os verbos ter e por. Se eu sei conjugar o verbo ter e o verbo por,
eu saberei também conjugar os verbos derivados deles. Então, a primeira opção está incorreta, tá? Porque a forma correta será mantiverem sua posição radical. Então, aqui, ó, eu já posso cortar aqui, ó, a letra D e também a letra C. Vamos, então, agora à segunda frase, né? E o segundo verbo. Aqueles que revirem seus planos de vida estarão sendo inteligentes e maleáveis. Bom, o verbo em questão é o verbo, pelo contexto da frase, é o verbo rever, que significa ver novamente, tá? Vamos lá. Quando eu revir, quando tu revires, quando ele revir, quando nós revirmos, quando vós revirdes, quando aqueles revirem. Então, a segunda forma verbal está conjugada corretamente, tá? Porque o verbo em questão é rever, ou seja, ver novamente, tá? E não revir, que é, em caso, né, vir novamente. Ou seja, né, o verbo é ver mais uma vez e não vir mais uma vez, tá? Então, o verbo da segunda frase está correto. Muito bem. Então, aqui, então fica errado, certo? Então, já posso cortar aqui a letra B, ó. Então, a opção a se marcar é letra A. Porém, vamos conferir aqui o último verbo, tá? Porque é importante também, é um verbo difícil. Tá? O choque entre pais e filhos adolescentes adviram de traumas da infância. Vamos lá. O verbo em questão é advir, que significa ser proveniente de. Tá? Bom, está errado, né? Porque existe um erro de concordância. Tá? O choque é singular e adviram está no plural. Tá? Então, tem um erro de concordância aqui. Além do erro de concordância, existe também um erro de conjugação. Se aqui estivesse no plural, os choques advieram, tá? Porque eles, os choques, vieram, advieram de traumas da infância, tá? Então, o choque adveio, tá? Tá bom? O choque adveio, tá? O choque entre pais e filhos adolescentes adveio de traumas da infância. Procurem aí na internet a conjugação do verbo advir, tá? Que ele está aqui no pretérito perfeito, tá? Eu advim, tu advieste, ele, o choque, adveio. Nós adviemos, vós adviestes, eles, né, se fosse no plural, eles, os choques, advieram. Então, a última forma verbal está incorreta. Opção a se marcar, letra A. Número 18. Sempre que freamos o carro bruscamente, receamos que algo grave aconteça, mas quase sempre é apenas motivo de susto. Ainda bem, pois tremos só em pensar na possibilidade de um acidente. Entre os verbos destacados, classificam-se como irregulares. Pessoal, o verbo frear e recear, né, pessoal? Eles são levemente irregulares, tá? Por quê? Porque, dependendo de tempos e modos, eles vão conjugar com a vogal I, e em outros tempos e modos eles vão ser conjugados sem a vogal I. Por exemplo, que eu freie, que eu receie, eu receio, tá? Nós receamos. Então, às vezes ele perde a vogal I, às vezes ele é conjugado com a vogal I. Isso causa aí uma pequena irregularidade. A número 18 é, portanto, letra D.
Vamos lá, pessoal. Prosseguindo, hein? Verbo irregular não é nada fácil, mas vamos lá. Vamos continuando aqui. Leia. E como ontem estivesse chovendo, tive a infeliz ideia, ao sair à rua, de calçar um velho par de galochas. Já me desacostumara delas e me sentia a carregar nos pés algo pesado, viscoso e desagradável. Vamos lá. O que deseja a questão? Ele quer o tempo e o modo, né? Estivesse, pessoal, estivesse será pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, já não pode ser a letra A, já não pode ser a letra C. Então, estamos entre a letra B e a letra D. Isso sempre acontece, né? Fica entre duas. Eu tive. Tive é pretérito perfeito. Então, já não pode ser a letra B. Então, pessoal, é a letra D, tá? Vamos lá. Estivesse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Tive, pretérito perfeito do indicativo. Desacostumara, pretérito mais que perfeito do indicativo. E sentia, pretérito imperfeito do indicativo. A opção correta a se marcar é letra D. 19, corrigida. 20. Assinale a alternativa em que o verbo indicado entre parênteses não está conjugado corretamente. Então, eu quero a incorreta, né? Vamos lá. Se os pais satisfizessem todas as vontades dos filhos, não conseguiriam impor-lhes limites. Correta. Letra B. As testemunhas se contradisseram no momento em que prestaram depoimento. Correta. Letra C. Ele previu que algo ruim poderia acontecer. Correta. Então, ficou aí como incorreta a letra D. Ainda nem li. Vou ler agora. Vamos ver onde está o erro. Os professores indignados intervieram a favor do aluno. Pessoal, o verbo intervir já caiu mais de 5 questões aqui. Tá? Em mais de 5 questões. Se não caíram em 5, caíram em 4. Né? Ou seja, o verbo, cuidado com o verbo intervir, ele é muito recorrente em concursos. Tá? 21. Os policiais investigaram uma tentativa de sequestro e antes que ocorresse o fato, não se demoraram em questões burocráticas, anteciparam a prisão dos suspeitos. Substituindo os verbos sublinhados, respectivamente, por supor, advir e deter, vamos lá, ficaria como? Vamos ver aqui. Os policiais supuseram uma tentativa de sequestro. Tá? Antes que, vamos lá, antes que adviesse o fato. Então, eles não se detiveram em questões burocráticas. A opção correta, substituindo os verbos aqui, é letra D, tá? Letra D. Quanto ao verbo advir, pessoal, e quanto ao verbo deter, e também quanto ao verbo supor, percebemos que eles são derivados, supor do verbo por, advir do verbo vir e deter do verbo ter. Basta conjugar o verbo por, vir e deter. Os derivados serão conjugados conforme serão conjugados os primitivos. Então, supor será conjugado assim como o verbo por. E por aí em diante, tá, pessoal? Uma regra fundamental, tá? Então, prestem atenção a verbos como por, ter, vir, ver. Por formarem muitos derivados, eles caem bastante. Mas enquanto cair como derivado, basta ter a noção de saber conjugar o primitivo. Se eu sei conjugar o primitivo, eu sei conjugar o derivado. Tá? Por exemplo, se eu sei conjugar o verbo por, eu sei conjugar inúmeros verbos, como supor, depor, impor, propor, compor. Todos esses verbos e muito mais eu saberei, tá, conjugar se eu souber conjugar o verbo principal, que é o verbo por, o verbo primitivo.
Então, vamos prosseguindo. 22. Em qual das alternativas abaixo o verbo destaque está corretamente flexionado? Os grevistas se mantiveram. Tem erro. Tá? Cadê aqui? É bom que creiamos em todas as informações enviadas pelo médico de plantão. Pessoal, o verbo crer, que eu creia, que tu creia, que ele creia, que nós creiamos, é no presente do subjuntivo, o primeiro é do plural, tá? Geralmente, as formas verbais conjugadas no presente subjuntivo, algumas delas ficam bem esquisitas, tá? Mas está correta, a letra B está correta, a conjugação está correta. É bom que nós creiamos, tá? Existe aí o ditongo ei. Vamos lá. Então, a opção correta é letra B. Vamos conferir o erro nas demais? Letra C. Os professores intervieram. E... deixa eu marcar aqui. E a letra D, tá? Quem se propuser a fazer esse trabalho tem que ser muito competente. Então, intervieram e propuseram aqui, ó. Está, né? Também estão erradas aí. A opção correta, então, na número 22, é a letra B. Número 23. Deixa eu ver aqui, número 23. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque, não tem verbo em destaque nenhum aqui, mas nós vamos destacar agora, tá? Está destacado na apostila, vamos destacar agora, ó. Quando eu era jovem, meu pai não pôde, deveria levar o acento circunflexo aqui, está errada. Pessoas fiéis mantêm vivos os relacionamentos. Pessoal, mantém. Elas, terceira do plural. O acento aqui deveria ser o acento circunflexo. Então tem erro, tá? Quando eu vir você de novo na rua, não deixarei de cumprimentá-lo festivamente. Pessoal, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, a forma está conjugada corretamente, a forma verbal vir está conjugada corretamente no futuro do subjuntivo. E a letra D, então a opção correta, marcamos aí a letra C. Vamos corrigir a última. Se nós pusermos o orgulho de lado, pronto. A número 23 é letra C. Pessoal, né? Quando eu penso em verbos, eu tenho uma infinidade de verbos para serem conjugados. Mas pela resolução das questões, eu percebo que eu tenho uma lista ali de verbos que são preferidos das bancas. Então basta estudar somente alguns verbos, a conjugação de apenas alguns verbos. O verbo por, o verbo ter, o verbo ver, o verbo vir, né? A conjugação de tais verbos está na apostila. Né? São esses os verbos preferidos aí das bancas. Tá? Então anotem aqueles verbos assim que sempre estão caindo e fiquem atentos à conjugação de tais verbos. Lembrando que tais verbos podem aparecer em formas de derivados. Mas quando eu olhar um derivado ali, eu sei que eu tenho que saber como se conjuga o primitivo. Sabendo como se conjuga o primitivo, eu conjugo o derivado. Tá? Então vamos lá. Número 24. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. O professor pediu que a diretora retivesse os alunos e não retesse, né, pessoal? Não existe o verbo ter-se. Se ele tesse, se ela tesse. Não, se ela tivesse. Então, se ela tivesse, será que a diretora retivesse. Reter vem do verbo ter, derivado do verbo ter. Então, retivesse. Então, já posso cortar aqui, ó, a letra B e a letra D, sempre entre duas, tá? O professor pediu que a diretora retivesse os alunos, pois apenas quando ele, tá?
Quando ele visse os exercícios, todos estariam liberados, tá? Pessoal, então aqui, ó, quando ele visse, então aqui é letra C, a número 24 é letra C, tá? Porque, ó, vamos lá, quando ele, 24 aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, 24, é letra C, tá, pessoal? Por que eu não boto no futuro aqui? Né? Ó, o professor pediu que a diretora retivesse os alunos, pois, né, apenas quando ele visse, eu tenho que concordar com o verbo anterior, retivesse e visse, e com o verbo que está na frente, o pretérito imperfeito. Então, eu tenho que manter a coerência na frase, né? Esse quando aí poderia me levar a entender que eu deveria conjugar no futuro do subjuntivo, mas não. Eu tenho que observar a coerência verbal. Se uma frase está no passado, tá? Eu tenho aí que manter a coerência verbal. Não posso jogar o último verbo da frase, né? Para o futuro. Eu tenho que manter a coerência, tá bom? Vamos lá então, por isso que é a letra C. O professor pediu que a diretora retivesse os alunos, pois apenas quando ele, o professor, visse os exercícios, todos estariam liberados, tá? Então, a opção correta a se marcar na número 24 é a letra C. Número 25, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, vamos seguindo até achar o erro. Quando eles a virem, não a reconhecerão. Não tem erro nenhum, né? O verbo vir, ou melhor, me desculpem, o verbo ver, tá? Conjugado corretamente. Quando eles a virem, não a reconhecerão. Perfeito. Letra B, o juiz interveio a favor do time adversário. Correto também, tá? Pagarei todas as contas atrasadas, né? Quando reouver o dinheiro, não é reaver, é reouver. Outro verbo também muito comum, tá? Em concursos, em bancas militares. Então, a número 25 é letra C. Pagarei todas as contas atrasadas quando eu reouver o dinheiro, tá? Então, a letra C está incorreta. Assinale a alternativa incorreta, letra C. Letra D. Se vocês satisfizerem todas as suas vontades, ele se tornará uma criança muito mimada. Mimada. Vamos lá, então, letra D também está correta. Tá? Quando vocês satisfizerem, se vocês satisfizerem, é o futuro do subjuntivo. Número 25, letra C. Número 26, pessoal, vamos lá. Eu quero as frases corretas, tá bom? Os policiais detiveram o infrator. Então está errada. Frase 2. Quando vocês compuserem obras de grande valor literário. Errada também. Se eles se opusessem ao projeto, está correta. Se nós obtivermos, está correta. Então fica errada, errada, certa, certa. Então o que eu boto aqui? Vamos ver. Apenas as opções 3 e 4. Então a número 26 é letra C. Quantas formas verbais destacadas estão corretas apenas as frases 3 e 4? 26, letra C. 27. As alternativas que contêm uma sequência de períodos de um dos capítulos do romance São Bernardo de Graciliano Ramos. Sim. Assinale a opção que apresenta em destaque um verbo irregular. Então vamos lá. Né? São sequências do romance, o romance, né? São Bernardo do Graciliano Ramos. São frases do romance. Eu vou assinalar a opção que apresenta um verbo irregular, tá? Pessoal, o verbo dar, né, pessoal? O verbo dar é irregular, tá bom?
Letra C. Pronto. Foi difícil entender a questão, mas resolver não foi difícil, tá? Conhecer, revelar e falar são verbos tipicamente irregulares. São verbos que não sofrem alterações conforme vão sendo conjugados, alterações no radical, conforme vão sendo conjugados em diferentes tempos e modos. Já o verbo dar, tá? Ele vai apresentar alterações no radical, tá bom? Mantendo-se íntegro ali somente a consoante D. Para frente da consoante D, sempre haverá alterações. E chegamos aí, pessoal, tá? A última questão. Foram 28 questões sobre verbos, tá? Com muita repetição dos verbos ter, dos verbos por, dos derivados dos verbos por e dos verbos ter, do verbo vir, do verbo ver e dos derivados do verbo ver e do verbo vir. Logicamente, outros verbos também caíram, mas os verbos que citei há pouco caem bastante, são muito recorrentes. Vamos lá. Então vamos resolver a 28 aí. Se soubesseis o quanto era aprazível ouvir, mergulhar nas histórias de minha velha avó, né? Poríeis, meu Jesus, tá? É letra B. A número 28 é letra B, tá? Vamos lá. Opção B é isso aí, completa corretamente as frases abaixo, tá bom? É o pretérito futuro do pretérito, tá? Ele vai entrar conjugado com o imperfeito do subjuntivo, fazendo uma contraposição, tá? Se soubesses o quanto era aprazível ouvir, mergulhar nas histórias de minha velha avó, agora eu vou entrar com o futuro do pretérito. Eu poria, tu porias, ele poria. Nós poríamos, vós poríeis. Então é isso aí mesmo, né? Letra B. O verbo por está no futuro do pretérito, mostrando aí toda a sua irregularidade, o quanto ele soa estranho em determinados tempos e modos, tá? Então, a número 28 é letra B. Mais uma vez o verbo por aí. Então, pessoal, foram 28 questões sobre verbos irregulares. A aula de verbos continua com mais algumas questões, tá? A serem trabalhadas. Então, até o próximo vídeo.